Oi, gente, tudo bom? Olha só, vou fazer aqui um pequeno detalhamento do problema da dupla fenda, né? Dentro aí do universo da mecânica quântica. Eu tinha comentado na aquele primeiro encontro presencial sobre esse problema, né? Usando o Grant Nixon. E é, meio que fiquei de apresentar ele, então vou fazer aqui um resumo, tá? E apresentar para vocês a ideia, grosso modo, tá bom, gente? Então, bem, esse problema, apesar de entrar aqui como um problema mais pedagógico, uma vez que a gente não está estudando, obviamente, nesse curso, o problema da dupla fenda, mas a gente está estudando métodos numéricos que são importantes para a evolução temporal, né? Que a gente possa vir a utilizar em problemas de informação quântica e tudo mais, né? Transporte, né? Então, eu vou usar a dupla fenda porque é um problema pedagógico, um problema interessante, né? E a gente tem uma noção mais ou menos do que acontece. Então, qual é a ideia? A ideia é um pacote. Você começa com um problema bidimensional, um plano. Aí você põe um pacote, um pulso gaussiano, com um dado momento na direção x. E na frente dele você coloca uma parede, né, um anteparo com duas fendas. Tá bom? Então, na mecânica quântica, como é que a gente vai simbolizar isso aí? A gente vai ter um termo potencial, que ele vai ser zero no espaço. E numa dada região, uma dada regiãozinha lá, ele vai ser um valor bem alto. A ideia seria uma coisa infinita, mas não tem como botar infinito, mas a gente vai botar um potencial bem alto. Então, o potencial vai ser todo zero, exceto numa dada região, né, que é tipo uma faixa, e essa faixa tem duas regiões com potencial zero, que simbolizam as fendas. E o resto é uma paredona lá, é um potencial alto, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é pegar esse potencial, colocar aqui nessa função aqui, e pegar esse Hamiltoniano, aqui é o termo cinético, e jogar aqui na, na equação de Schrödinger. Então a ideia é resolver essa equação de Schrödinger. E a ideia é a gente usar o problema do método de Crank-Nixon, né? Tá bom? Que a gente já discutiu ele em alguns problemas no passado aí, né? A gente já discutiu ele em alguns contextos aí, principalmente no modelo de Anderson, né? Ok? Aqui a gente vai perceber que a construção desses operadores para o problema da fenda dupla, ele é parecido com o problema lá do modelo de Anderson bidimensional, tá bom? Então, qual é a ideia, né, gente? A gente vai pegar esse sistema bidimensional, a gente vai recortar ele em pequenos quadradinhos. Os quadradinhos vão ter tamanho Δx e Δy. A priori, a gente vai considerar Δx igual a Δy, tá? Então, então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, digamos que eu escolho Δx igual a Δy igual a 0,4, e se eu quiser 200 pontos, então o tamanho do sistema vai ser 80 por 80. Tá bom? Então, esse seria um possível grid no qual a gente iria construir esse problema, tá certo? Então, a gente vai pegar essa equação e vai escrever essa equação nesse sistema quadriculadozinho que vai ter 200 por 200, onde cada quadriculadozinho desse tem Δx por Δy, tá certo? Então, qual é a ideia? Como a gente já estava mais ou menos percebendo, no momento que eu pego esse meu sistema, que é um sistema contínuo, e transformo ele num quadriculado, ou seja, num sistemazinho recortadinho, com vários quadradinhos, eu já começo a construir a ideia de um potencial. Então, esse meu potencial aí, por exemplo, V de x e y, ele vai ser, entre aspas, trocado pelo potencial em cada quadradinho. Então, cada quadradinho desse que compõe o meu sistemão vai ter um dado potencial, certo? E aí, a gente já sabe, né? Você vai ter vou vir aqui nesse exemplo, ó, sistema 200 por 200, ou seja, 200 quadradinhos aqui, 200 quadradinhos aqui, e aí o seu potencial vai ter 200 por 200, tá bom? Ok? Então pronto, aí qual é a ideia, né? A ideia é construir esse potencial dizendo que em todos os quadradinhos é zero, exceto nas regiões onde a parede passa ali. Então você vai ter que ter um quadradinho também pequenininho para poder ele conseguir, né, a parede ser composta de vários quadradinhos e não o contrário. A parede está no meio do quadrado. Então os quadradinhos têm que ser pequenininho para poder, onde a parede passar, tiver uma boa resolução de quadradinhos para você poder montar ali o potencial, tá bom? Então isso talvez já comece a ter uma ideia assim de qual é a dimensão que a gente quer.
né? Então, se eu quero representar um potencial, uma parede de potencial, por exemplo, bem fininha, eu não posso ter um quadradinho da ordem de 1, porque não vai ter, tem que ser uma resoluçãozinha pequena. Então, aí isso já começa a apontar que tipo de dimensão Δx e Δy a gente pode usar nessa discretização. Então, qual é a ideia, né? A ideia é a gente escrever. Então, o V de x a gente já sabe mais ou menos como escrever, agora escrever esses caras aqui, né? Então, esses caras aqui a gente pode escrever usando essas fórmulas aqui. Uma diferença finita é uma fórmula de 3 pontos para a derivada segunda, tá bom? Observe que eu estou, né, como eu disse, esse φ e j é a função de onda dentro do quadradinho ij. O φ i mais 1j a função de onda no quadradinho φ i mais 1j. Ou seja, se você estiver pensando que o i é o eixo x, esse eixo horizontal, então se o i está aqui, o i mais j é o cara da frente e o i menos j é o cara de trás. Mesma coisa o y. Como o y eu estou dizendo que é a vertical, aí o j mais 1 é a parte superior e o j menos 1 é a parte inferior. Então isso daqui já lembra para você o modelo de Anderson bidimensional. Lembra que a gente fez aquele exemplo? Então quando você compõe essa função aqui, aplica essa função aqui, nessa coisa discretizada, ela vai dar esse negócio aqui, ó. Entendeu? Que a gente pode reescrever e fica esse cara aqui. Observe que aqui você já tem uma coisa bem na linha do modelo de Anderson bidimensional que a gente já discutiu aí no passado. Você tem um sítio central, que tem um termo potencial, e tem o cara da frente, o cara de trás, o cara de cima e o cara de baixo. Parecido com o modelo de Anderson. Então, no final das contas, essa construção aqui, matricialmente, ó, você precisa construir isso aqui, né? Isso aqui, matricialmente, vai ficar uma coisa parecida com a matriz do modelo de Anderson, tá bom? Eu fiz um exemplozinho para vocês aqui com 3x3. Quando você constrói, já dá a matrizinha aqui, né? Essa é a matriz discretizada. Se você, eu estou assumindo aqui que o potencial é todo zero. Se você colocar um potencial diferente de zero só lá num dado ponto, por exemplo, aqui nesse cara aqui, nesse 2,2 aqui, só aqui, se você coloca o potencial só nulo aqui, aí você vai lá dentro da matriz onde tem um 2,2, pô, coloca só o termo potencial, tá vendo? Então essa é a ideia. Feito isso, construímos a matriz, é uma matriz densa, uma matriz com, assim, com muitos números, né? É uma matriz com muita coisa. A gente, para trabalhar em Python e usar algumas rotinas que são rotinas de alto desempenho, né? Principalmente do SAIP, é importante você pegar essa matriz, que é uma matriz do plano IJ, e transformar ela numa coisa que ele chama de flattening, uma coisa em linha reta. Então você vai pegar a matriz, por exemplo, uma matriz 3x3. Ela tem três caras aqui, três aqui. Aí você pega a primeira linha, coloca aqui, a segunda linha coloca depois dela, a terceira linha coloca depois dela. Então você transforma a matriz 3x3 num vetor de tamanho 9, usando essa regra aqui. Ó. Tá vendo? Então, esse comando é fácil de fazer em Python. O Python converte um sistema bidimensional num sistema unidimensional. Isso ajuda para a gente fazer os cálculos, torna-se mais rápido, tá bom? Feito isso, já temos a matriz, já temos a ideia aqui da matriz, a gente já trabalhou com uma matriz parecida com essa, a escrita dela, usando aquelas facilidades de escrever só as diagonais, é basicamente essa rotina aqui, que é a mesma rotina do modelo de Anderson. Você tem uma diagonal, uma coisa off diagonal e né, você tem a off diagonal em y e a off diagonal em x, ok? Aí que você deve lembrar, a organização é 0, 1, menos 1, que isso é respectivamente a diagonal principal e as duas diagonais subdiagonais, e depois vem a diagonal mais afastada, que é lá no final da primeira linha, que mede NY. Que lá no problema dimensional, acho que você lembra, era L menos L. Então, essa matriz, assim como o modelo de Anderson, ela só tem 5 diagonais. Uma é a principal, tem a primeira subdiagonal e a segunda subdiagonal, que é respectivamente 1 e menos 1, e a última linha de conexão que conecta a linha de cima com a linha de baixo, que é NX, NY e menos NY, tá bom? Então, essa escrita aqui a gente já explicou lá no vídeo do modelo de Anderson bidimensional.
certo? É uma matriz esparsa, escrita no formato CSC. Ou seja, eu só guardo essas 5 diagonais e as posições dela. Só guardo isso. Tá bom? Pronto. Como eu já expliquei, isso é um problema de complexidade grande. Você tem um grid de 200 por 200 nesse exemplo, mas eu já fiz grids de 1024 por 1024. Então, esse tipo de cálculo é muito pesado para a gente fazer multiplicação de matriz, inversão de matriz, usar Kroll-Nixon na força bruta. Então, escrever a matriz dessa forma aqui, com esse formato CSC, já ajuda muito, porque ao invés de você guardar n ao quadrado número, você só guarda algo da ordem de n, entendeu? Então já ajuda bastante, né? Beleza? Outra coisa que é muito importante para você resolver o Kroll-Nixon, só lembrando aqui o Kroll-Nixon como é, né? Aqui você tem o lado esquerdo, você escreve dessa forma, e o lado direito você faz aquela média, né? Aí quando você reorganiza isso aqui, você escreve dessa forma aqui, onde essa matriz aqui a gente chama de A e essa matriz aqui a gente chama de B. Então, no final das contas, o que é que você tem? Dado um estado no tempo t, que é o presente, multiplique ela por b, aí você vai pegar a matriz A, que é essa daqui, e vai resolver AX igual a esse novo Bzinho aqui. Então, isso é um problema onde você tem um problema de resolver uma equação tipo AX igual a B, onde o B tem a ver com o estado do sistema no tempo t, o A é uma matriz que depende do Hamiltoniano e o X é a autofunção no tempo t mais ΔT, ou seja, é a evolução do pacote. Autofunção, desculpa. É o pacote, é o estado quântico, perdão, é o estado quântico no tempo t mais ΔT, ou seja, no futuro. Então, essa equação aqui, que é a equação do Kroll-Nixon, é uma equação matricial, a gente já explicou isso. No problema dimensional, a gente tem aquele método de Thomas, que é um método bem simplesinho, tchuf, tchuf, no jeito de resolve. Nesse problema bidimensional, não é tão simples, a gente precisa fazer alguns esquemas. Então, a primeira coisa, eu vou pegar essa matriz A, que é uma matriz que só depende da identidade do tempo e do H, isso aqui são coisas constantes, e vou fazer uma decomposição LU nela, eu vou separar ela, certo? Vou separar essa matriz, né? Ó, só lembrando aqui, porque como é que seria a evolução temporal? Pega o A, passa para cá invertido. Aí você acha a evolução temporal, que seria calcular isso daqui. Isso é complicado para você fazer, porque é uma matriz muito grande aqui. Então qual é a ideia? A ideia é fazer isso. Pega o A, que está aqui, decompõe ela com LU só uma vez, porque essa matriz é constante. Quando você decompõe LU, lembrando, isso aqui é um triângulo, né? A parte do triângulo inferior, aqui é o triângulo superior. Quando você faz essa triangularização aqui no SAIP, ele guarda essa triangularização para você resolver LU que multiplica, ó, em vez de você botar A vezes φ igual a B, que é essa equação aqui, que é essa mesma equação aqui, em vez de você resolver essa equação, você troca o A pelo LU, aí você resolve LU φ B. Essa equação LU φ B é muito mais rápido de fazer lá no Python, entendeu? Como é que você faz? Você faz essa fatorização com esse comando spla. Aí ele transforma esse cara aqui na decomposição LU e guarda esse LU numa coisa que ele chama de solver. Tá? Esse solver aqui é como se fosse já, digamos assim, vamos dizer assim, uma ferramenta própria para pegar uma matriz decomposta LU e resolver LU x igual a B. Entendeu? Aí depois você faz aqui, ó. Calcula o B, que é B vezes φ, esse B é B vezes φ, e faz psi é igual solve A, que é esse cara aqui, B. Quando eu faço isso aqui, o programa já sabe, olha, ele vai pegar a matriz A decomposta e vai resolver LU φ igual a B. Que isso é muito mais rápido computacionalmente, muito mais rápido. Tem métodos parecidos lá com aquele método de Thomas, não é igual, claro, mas é método bem mais simples para resolver, entendeu? Então, esse loop aqui, ele basicamente pega a matriz decomposta e usa ela para resolver essa equação. Isso torna a coisa muito mais rápida, entendeu? Muito mais rápido. Aí, feito isso, o que é que você faz? Coloca um estado inicial, eu coloquei aqui, por exemplo, uma gaussiana com um fator de momento aqui, uma onda plana, né? Esse exemplo aqui que eu peguei, não precisa ser exatamente esse foi que eu peguei, mas pode colocar outros, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar
a função de onda, a gente pode estudar, por exemplo, a função que passa em uma fenda e a outra, a gente pode fazer esse estudo. Ou simplesmente a gente pode pegar o módulo ao quadrado da função de onda, a evolução temporal, e fazer tipo um gráfico de temperatura. Aqueles gráficos quando você projeta no solo e faz aquele gráfico com aquela corzinha que é bem bonito, né? Entendeu? Então qual é a ideia, né? Só lembrando, né? Você vai pegar esse cara, que é o modo da função de onda, e fazer como se fosse uma curva de calor, entendeu? Lembrando, gente, lembrando que esse cara aqui, ele tem que estar normalizado. E essa normalização é uma consequência lá do Crank-Nixon, tá? O estado inicial que a gente coloca, ele tem que estar normalizado também. Então, por exemplo, essa gaussiana aqui, ela tem que estar uma constante aqui. Como é que eu acho essa constante? Eu faço essa normalização aqui. Eu calculo esse cara e divido o estado inicial por isso. Então, eu faço isso aqui. Ó. O psi, que é originalmente dado por isso, eu digo, ele recebe o psi dividido pela raiz disso aqui. Aí normaliza, entendeu? Então essa normalização ela vai garantir, como o Crank-Nixon é unitário, ele vai garantir que sempre a norma da função de onda seja 1. Aí depois eu vou pegar essa curva e esse plot aqui, ó, pega esse cara aqui e vou fazer uma curva de temperatura no solo, que é razoavelmente fácil de fazer. Vou mostrar para vocês aqui. Então deixa eu rodar aqui o código, para vocês verem aqui. Demora um pouco aí o código. Deixa eu abrir. Enquanto ele está rodando, deixa eu abrir aqui. Ó. Aqui é aquela função bidimensional. Eu aplico aquele flatten nela, lembra? Para poder ficar tudo unidimensional. Aqui eu normalizo. Tá vendo? Beleza? Aí aqui, ó, daqui a pouco eu olho o resultado. Aí aqui eu vou selecionar quatro. Eu faço 240 integrações e vou selecionar quatro instantes: 30, 60, 120 e 240. Tá bom? A densidade, que é aquela densidade, é isso aqui, é módulo ao quadrado da função de onda, tá vendo? Beleza? Aí o que é que eu faço? Né? Ó, aqui está o solver. B é igual a Bzinho é igual a Bzão vezes φ, e depois solver daqui. Entendeu? Aí feito essa, né? Ó, quando feito essa solução aqui, eu guardo a densidade, ó, essa densidade aqui, eu guardo essa densidade né, para aqueles valores de tempo, ó. Tá vendo? Eu fiz duas coisas aqui. Ó. Eu fiz um step, um loop no step, dentro do número de steps, que é 240. Então, esse step aqui vai de 0 até 240. E aqui eu fiz um if. Se o valor do step estiver dentro desses caras aqui, que são os que eu escolhi, aí ele vai lá e entra e guarda esse snapshot. Certo? Ele guarda 4 cópias do pacote. Então ele vai guardar. Isso aqui é um vetor que tem 4 cópias do pacote. Onde a cópia é o quê? Ela é indexada pelo valor do step e tem aqui a densidade de probabilidade. Que é isso aqui. Beleza? Pronto, agora é só plotar, né? Como é que eu ploto aqui? Veja. O Python tem uma funçãozinha bem interessante que é esse cara aqui, que é o AX, né? Ou seja, eu criei uma figura, certo? Eu criei uma figura que eu dou o nome a ela de AX, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Dentro dessa figura, eu vou criar esse IM_show, tá bom? Aí vamos lá. Quem é aquele data T? Certo? Quem é aquele data T ali? Deixa eu mostrar para vocês, né? Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Que tá o... Cadê o data T? Ó? Cadê o data T? Me perdi, foi quando me perdi meu próprio programa. Volte. Cadê? Gente. Ah, tá aqui, pô. Pronto, tá aqui, ó. Ó, eu fiz o loop, tá vendo? Ó, esse loop aqui é o seguinte, veja. Quando eu crio a figura, eu crio uma figura e crio 4 eixos. Uma linha e 4 colunas. Tá bom? Então, eu criei um subplot que tem uma linha e 4 colunas. Tá bom? É isso. Quando eu faço isso agora, eu vou fazer um loop. Onde esse loop aqui, ele vai correr nesses eixos, tá? Vai correr os steps e vai correr os dados. Tá bom? Os dados.
Aí, ó, aí aqui tá. O eixo tá aqui, que é esse cara aqui. E os dados estão nesse snapshot aqui, ó, que é esse cara aqui. Ó. Tá vendo? Pronto, então com isso eu pego esse eixo aqui e pego os dados. Eita, tem um T aqui. Né? Pego para cada step, eu pego o dado naquele respectivo snapshot lá. Então, esse cara aqui, basicamente, ele tem esses dados daquele dado instante. Aí eu faço isso aqui, ó. Faço um. Aí, bem, esse CMAP aqui é meio padronizado. Tem vários tipos. Tem Inferno, tem Vidrix, tem um monte de coisa. Aí ele faz o quê? Eu ajusto esse Vmax aqui, que ele vai dizer qual é o brilho. Então, por exemplo, se eu botar esse cara. Eita, se eu botar aqui, por exemplo, esse M-Show igual a 0.05, se eu botar assim, você vai ver que o pacote vai praticamente desaparecer. Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu? Deixa eu mostrar para vocês. Ah, vou mostrar para vocês aqui, viu? Eu botei aquele IM Show igual a 0.5, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a função de onda, que é de valor 0.5, ele vai colocar um dado a cor, e a que for zero, ele vai colocar outra cor. Entendeu? E aí, ó, sumiu a função de onda. Por quê? Como a função de onda é bem menor do que 0.5, aí você acaba ficando bem apagadinho, entendeu? Então, esse valor do Vmax aqui, ele vai regulando qual é a cor, qual é o, digamos assim, em qual valor tem uma dada cor, entendeu? E essa cor está ligado com esse CMAP aqui. Então, o máximo é uma cor e o mínimo é outra cor. E, em geral, você tem uma corzinha bem clarinha até uma cor mais vibrante, tá bom? E quem vai definir esse cara aqui? Então, se botei ele menor, então ele vai fazer o quê? Quando eu boto ele menor, ele vai pegar funções de onda da ordem de 0.5, é a cor mais brilhante, e funções de onda menorzinha, uma corzinha mais, ali mais próximo do tom da tela. Aí você pode ver agora que ele já vai ficar um pouquinho mais, digamos, aparente agora. Ó, melhorou, né? Né? Melhorou. Por quê? Porque a função de onda ela é pequenininha mesmo aí. Certo? A função de onda não é grande. Ela é pequenininha, né? Aí se eu botar um valor ainda menorzinho, por exemplo, aqui, se eu chegar aqui e botar 0.01, aí ele vai ficar mais brilhante ainda. Tá? Então, o que é que ele faz? Esse comando, essa linha de comando, ele pega os dados que estão guardados naquele data, pega e faz essa escala de cores. Se você está perto do valor V máximo, ele te dá uma cor bem brilhante. Se ele está um valor menor, ele vai te dando cores mais próximas aí, ó, ficou bem mais brilhante, tá vendo? Mais próximo de uma cor mais neutra, mais clarinha, tá bom? Então é isso. Então eu fiz um loop, onde esse loop eu pego, né, dentro desse data, eu boto os dados que estão guardados naquele snapshot. E aí ploto aqui, com isso aqui, ó. Beleza? Compreendeu? Então, essa é a coisa. O resto são coisas de contorno. Sim, aqui para ficar bonitinho, né? Para ficar bonitinho aqui, ó, eu desenhei o potencial também, né? Para ficar um negócio mais bonitinho, você vê onde é que o potencial tá. Em cada foto eu desenhei o potencial. Pode ver que tem um potencial desenhado. O potencial inteiro, essa é a parede, né? Aí eu fiz um contorno na parede, eu fiz um contorno em torno da região que tem potencial lá, entendeu? Deixa eu mostrar para vocês ali. Aí esse contorno vai fazer com que você, ó, tá vendo que tem um contornozinho aqui? Esse contorno vai fazer você saber onde é que tá potencial, onde é que não tem, entendeu? Ó. Então essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ela vai desenhar um contorno em torno da parede para você saber onde é que tem essa onde é que você tem essa coisa. Aí você pode botar a linha mais grossa, entendeu? Pode botar ele ainda mais brilhoso. Se você aumentar esse cara aqui, ele fica mais intenso. Ó. Então, basicamente, ele contorna, né? X, YV, né? Que seria um plot bidimensional, né? Ele projeta no solo fazendo um contorno, tá bom? É isso que essa linha faz. Então, observe agora. Eu botei a linha mais grossa, para você poder ver. E aí ele vai contornar, vai ficar com a linha mais grossinha. Esse negócio desse loopzinho aí realmente é meio chatinho, né? Porque esses loops do Python,
eles são loops assim que são um pouquinho meio chato, porque o loop que a gente tá com, ó, ficou mais grosso, tá? A gente ficou mais grosso. Tu percebeu que o contorno ficou mais grosso? Esses loops do Python são meio chato, porque você faz o loop aqui onde eu estou percorrendo o eixo, os 4 eixos que você tem, 4 telas. Estou percorrendo os instantes que estão guardados, ou seja, os valores de step, e estou percorrendo também o arquivo de snap de dados. Né? Então eu estou fazendo um loop em meio monte de coisa, né? Ao mesmo tempo. É como se eu estivesse fazendo vários loops aqui, né? Mas é isso, viu? Então, gente, espero que tenha ficado claro aí, tá certo? Voltar aqui, vou botar esse código lá para vocês brincarem com ele. É isso, mas assim, mas essa parte de aqui ela é secundária, né? O principal é você entender esse truque aqui, ó, que é o truque principal desse problema bidimensional, né? Que é você, no momento que você precisa resolver o Crank-Nixon, resolver essa equação aqui, ao invés de você pegar o A, passar o A para cá, invertido, assim, né, e calcular o que seria o operador de evolução do Crank-Nixon, você faz isso, você decompõe essa matriz A numa forma LU e usa essa forma LU para resolver a equação AX igual a B, onde A vai ser usado na forma LU. Aí isso torna-se bem mais rápido a solução. Beleza? Pronto, gente, espero que tenha ficado claro aí, viu? Valeu, um abraço, até mais.